Vani Tereza Erci, de Santa Maria do Oeste, Paraná, contribuiu com a Associação do Senhor Jesus e nos ajuda a fazer muito mais nesse processo de evangelização. Ela nos mandou uma linda foto com a sua família. Olha que simpatia! Faça como a Vani, seja um sócio evangelizador e nos ajude a anunciar a salvação de Jesus Cristo. Dona Vani Tereza, muito obrigada, querida, por ser sócia, por nos ajudar e também pela linda foto que a senhora mandou para a gente com toda a sua família, viu? Faça como a Dona Vani Tereza, partilhe conosco esse momento bonito da sua família, porque aí a gente pode mostrar também para as pessoas essas riquezas que são os nossos sócios, porque muitos ficam sem aparecer, né? São aqueles que ficam ocultos, mas estão aí nos ajudando a evangelizar. Mas aos poucos a gente quer mostrar também o rosto dos nossos sócios, pois vocês são os grandes patrocinadores desta obra. Lembre-se, meu querido, minha querida sócio-sócia, quem ajuda na evangelização diante de Deus tem o mérito de evangelizador. Muito obrigada, Deus abençoe ainda mais. Eu também quero mostrar para você, partilhar com você a dica aí, o ensinamento que o ensino à distância daqui da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, tem oferecido para todos nós. Veja só que beleza. Nossa fé. A Quaresma, originário do latim quadragésima dies, significa 40 dias. É o período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã. A Quaresma é também o tempo em que a Igreja se une a cada ano ao mistério de Jesus no deserto. A prática da Quaresma data do século IV e é celebrada pela Igreja do Ocidente e do Oriente. Como no Advento a sua cor litúrgica é o roxo, que significa luto e penitência, durante esses dias de guarda são comuns as práticas do jejum, da caridade e da penitência. No Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB, promove todos os anos durante a Quaresma a campanha da Fraternidade, uma produção da EAD Século XXI. Convertei-vos e crede no Evangelho. Essa é a palavra do dia de hoje, quarta-feira de cinzas. Por isso, este casal lindo que veio hoje aqui, lindo mesmo, lindo na aparência e lindo porque Deus fez deles pessoas lindas, pessoas que vivem a vontade de Deus. E nós vamos continuando com a nossa conversa, porque o tema do programa de hoje não poderia ser outro: conversão. Mudança, volta para Deus. Vamos continuando, então. A Marli está quietinha aí. Primeiro o Marcos vai falar, depois a Marli fala, Mas né? se você demorar para ela falar, você vai ter que puxar, porque senão Não, vamos começou... lá. Vamos lá, Marcos, continua. Você, então, desses 20 anos de casado, viveu somente 10, porque 10 foram jogados... Sim, perdidos. Né? Perdidos. Continua aí falando pra gente, a bebida, mas além da bebida que você falou que estragou muito da sua vida, você se envolveu com drogas também? Eu cheguei a me envolver, mas graças a Deus, Deus ele sabe, tem o dito popular, né? Vem a coberta conforme o frio. Deus ele sabe até onde você vai, ele deixa. Porque se ele tem um plano na tua vida, lógico que ele tem um plano na vida de todos nós, ele tendo um plano na tua vida, ele deixa você ir até onde você pode. A hora que ele vê que você vai, ele fala, não, volta aqui. Aí se você for entrar, você já não consegue mais. Sim, cheirei benzina, cheirei éter, experimentei maconha. Só que cocaína e heroína eu tive a oportunidade de experimentar também, mas graças a Deus eu vejo que foi Deus que não deixou. Foi poupado. Sim, porque se eu experimentasse, eu acho que eu não conseguiria voltar mais. Eu não conseguiria voltar. Eu morei numa república, quando eu fui para Birigui, eu fui com 17 para 18 anos. Meus pais moram em outra cidade, então eu fui para trabalhar. E nessa república tinha um rapaz que depois se diluiu a república, ficou só eu e esse outro rapaz morando junto, dividindo aluguel e tal.
E ele cheirava cocaína no prato que a gente comia, ele fazia carreira de cocaína na mesa, ele injetava heroína, cocaína diluída, né, queimado na vela, na veia. Já teve vezes de eu ir deitar na minha cama e ter seringa espalhada em cima da minha cama. Quer dizer, estava tudo muito fácil. Estava tudo muito fácil, né? Muito fácil. Eu experimentei maconha, mas eu só dormi. Eu falei, poxa, eu quero um negócio para ficar elétrico. Se for para me dormir, eu tomo calmante, né? Então eu me enveredei mesmo no mundo da bebida. Bebida eu tomava todas mesmo. Porque ali, as bebidas quentes, né? Aprendi Sim, mais uma hoje. Então, aí conta mais pra gente, então. Indo para esse rumo aí que você estava indo, depois de casado, vocês já tinham uma criança, então? Já tínhamos uma criança, o Marcos já estava enveredado no álcool. Na verdade, a Mari foi mãe com 20 anos, eu tinha já 22. Já faziam 2 anos que nós estávamos casados. Já tinha o nenê. Com 2 anos nós tivemos o Matheus. E com um casamento totalmente desestruturado, né? E nós colocamos uma criança no mundo. Mas eu vejo que até aí também houve a providência de Deus, o cuidado de Deus, porque hoje toda a vitória alcançada, toda a graça foi pela presença do meu filho, porque é um estímulo para a mulher lutar, né? É um estímulo a mais. Eu acredito que foi uma motivação a mais para mim lutar pelo casamento, porque você tinha o seu filhinho. Com certeza. E ele não era qualquer filho, era uma criança muito especial, né? Ele desde muito pequenininho, assim, ele cresceu comigo nos grupos de orações, em todos os eventos da igreja. Então, ele desde bebezinho, ele tinha 10 dias de nascido, ele já estava comigo no grupo de oração. Eu pregando, ele lá, o pessoal cuidando. E ele, assim, o Matheus, desde muito pequenininho, ele foi o meu companheiro nessa caminhada, nesses 10 anos. Porque ele era que me motivava quando me faltavam as forças, né? Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, ela é a Mulher Maravilha. Não é bem assim. Havia os momentos de queda, né? Que eu achava que eu não suportaria. Que eu, como mulher, estava desistindo. Havia momentos em que eu dizia para mim mesma, eu dizia para Deus, não vou suportar. Não aguento mais, né? Não aguento mais, né? Você vai suportando, de repente acontece uma carga muito pesada em determinada situação e aí você, no seu humano, você não se acha capaz de suportar, né? E era nesses momentos que o Matheus, ele chorava comigo, ele orava comigo e ele dizia, mamãe, não desiste, o papai vai sarar. Então, como desistir diante de uma situação como essa? Então, até nisso, Deus teve o capricho comigo, o zelo comigo de me dar um filho especial, de me dar uma criança que não fosse simplesmente uma criança, fosse um servo de Deus. Fosse anjo mesmo ali, né? Uma pessoa que veio com uma missão. Ele não veio simplesmente preencher esse mundo, né? Ser mais um. Ele veio com uma missão e eu creio que a missão dele ele cumpriu. Então, vocês estavam casados, o Marcos lá naquela vida, naquela né? vida. Sim, cada naquela dia pior. Lambazeira lá. Então, desculpa, eu tenho que fazer essa pergunta. Houve adultério também? Sim, foi o que mais houve. Até mais do que a bebida, né? Eu costumo dizer, porque... como a gente estava dizendo, uma coisa puxa a outra. A bebida, ela é um mal que ela não vem sozinha, ela vem acompanhada com muitas outras situações, né? Então, por consequência da bebida, da musicalidade, ele trabalhava com música, ele viajava, ele tocava em bandas, ele tocava na noite. E isso proporcionava que ele tivesse um amante em cada cidade. Então, imagine, as lágrimas não era só por ver ele se destruir pelo álcool. As lágrimas era porque eu não tinha um marido. Eu tinha uma pessoa que vivia lá conosco, mas que não era um marido presente, que não era um pai que cuidasse, né, que tinha zelo pelo casamento, nada disso. Então, isso é muito doloroso, isso é muito humilhante para uma mulher, né? Ninguém casa para isso, ninguém casa para se prestar um papel como esse. Vamos dizer assim, todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. E todo mundo certamente aconselhava o negativo, né? Exatamente, a separação. Principalmente minhas irmãs. Toda a família, né? Sua família. A única que apoiava, lógico, que orava aqui, porque meus pais são evangélicos, são assembleianos. Meu pai foi quase pastor da Assembleia de Deus. Eu fui criado, nascido dentro do berço cristão. O primeiro lugar que eu cantei foi o púlpito, né, da Assembleia de Deus, com 4 anos de idade.
Então, o único que apoiava, que orava, que falava para Marli, não, ora, vamos lutar, era meu pai e minha mãe. Lógico que o pai e a mãe, o filho pode ser o mais fedido que for, ele se passa a ser cheiroso, né? Lindo, né? Os pais estão sempre ali. O firmes, filho, né? o filho nunca é feio para o pai, para a mãe, nunca é, né? É lógico que meu pai sempre me tratou com severidade, ele nunca me deu razão, ele sempre deixou claro isso. Ele falava para mim, olha, se um dia a Marli largar de você, o problema é teu, você que está jogando teu casamento fora, né? Sempre meu pai, tanto meu pai como minha mãe, sempre falava isso. Mas não desistiam de rezar, né? Agora, as minhas irmãs, era a primeira a falar para ela, larga que meu irmão não te merece, larga, você é uma mulher bonita ainda, nova, você pode se casar de novo, e isso, aquilo outro, sabe, aqueles incentivos, sabe? E a Marli sempre ali lutando,